Imagine viver numa terra mergulhada em incertezas, onde reis fazem alianças perigosas, o povo se afasta de Deus e a justiça é comprada. As cidades ainda estão de pé, os muros ainda estão de pé, mas os corações estão em ruínas. Esse era o cenário do reino de Judá, uma terra escolhida por Deus, sim, mas que havia se esquecido do seu Criador. No trono sentavam-se reis orgulhosos. Nos mercados, injustiças eram tratadas como negócios. E no templo, as orações se tornaram repetição vazia. Mas mesmo em meio a esse silêncio espiritual, Deus não ficou calado. Ele chamou alguém, um homem comum, mas com uma missão que mudaria para sempre o rumo da história. Em Isaías 1:1, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. O nome dele era Isaías, um homem que viu o invisível, que falou o que ninguém queria ouvir, que anunciou destruição e também salvação, e cujas palavras atravessaram os séculos, profetizando detalhes sobre o nascimento, a vida e a morte de alguém que ele nunca conheceu, mas que ele chamou de servo sofredor. O livro de Isaías é mais que poesia, é mais que profecia. É um portal para o coração de Deus e uma janela para o futuro da humanidade. Mas por que tantos consideram o livro de Isaías o mais misterioso da Bíblia? E por que suas revelações ainda chocam até hoje? Acompanhe esta jornada e descubra por que a história desse profeta pode transformar a sua. O chamado profético. Quando Isaías viu o invisível, o ano era de luto. O rei Uzias, que governou Judá por mais de 50 anos, estava morto. Um rei forte, mas que no fim de sua vida foi tomado pela lepra por ter desrespeitado o templo do Senhor. O trono de Judá estava vazio, mas naquele mesmo ano Isaías viu um outro trono. Isaías 6:1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías não sabia, mas naquele dia comum, algo extraordinário aconteceria. Ele entrou no templo, como já tinha feito muitas vezes, mas dessa vez, o véu entre o céu e a terra foi rasgado. Ele viu o Senhor, um trono, alto, exaltado. As vestes do Senhor enchiam o templo como se fossem o próprio ambiente. E ao redor, criaturas celestiais indescritíveis. Isaías 6:2-3. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. Imagine o som, imagine o vento. A glória de Deus fazia os alicerces do templo tremerem. A fumaça enchia o lugar como se o próprio céu estivesse descendo à terra. Isaías, um homem justo, um servo fiel, agora se via completamente exposto diante da santidade de Deus. E quando ele abriu a boca, foi só para dizer: Ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías 6:5. Na presença de Deus, até o mais íntegro dos homens se sente impuro. Isaías reconheceu sua condição e não pediu desculpas. Ele apenas se entregou. Mas foi exatamente ali que o milagre aconteceu. Isaías 6:6-7. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Deus não apenas mostrou sua glória, ele purificou Isaías, queimou a culpa, perdoou o pecado, e então a voz do Senhor ecoou, não para os anjos, mas para aquele homem, ajoelhado, tremendo, transformado. Então o Senhor diz: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías, com a voz firme, responde: Eis-me aqui, envia-me.
Isaías 6:8. Isaías não perguntou para onde, não pediu garantias, não fez exigências. Apenas disse: sim, Senhor, pode me usar. Foi assim que nasceu um dos maiores profetas da Bíblia. Não com pompas ou títulos, mas com visão, arrependimento e obediência. Isaías e os reis, quando o profeta confronta o trono. Depois daquele encontro transformador no templo, Isaías tornou-se a voz de Deus no meio de um povo que caminhava para o desastre. Os reis de Judá enfrentavam ameaças constantes, inimigos se aproximavam, alianças perigosas eram feitas, e a fé era posta à prova. Isaías não hesitou em confrontar os poderosos. 2 desses encontros marcaram a história: Rei Acaz e o sinal de Deus. Isaías 7. O reino de Judá estava sob ameaça da aliança entre Israel do Norte e a Síria, que planejavam invadir Jerusalém. Isaías, com voz calma, mas decidida: Rei Acaz, não tema os inimigos que cercam Jerusalém. Confie no Senhor e ele será seu refúgio. Acaz, desconfiado, olhando para os lados: Não confio, Isaías. Os exércitos são muitos. Vou fazer uma aliança com a Assíria para nos proteger. Isaías, com urgência: Não faça isso. Deus te dará um sinal. Uma jovem virgem vai conceber e dar à luz a um filho, e seu nome será Emanuel, Deus conosco. Acaz não quis acreditar. Desdenhou do sinal divino e escolheu o caminho da política e da guerra. Mas Isaías sabia. Aquela promessa era maior que qualquer rei, maior que qualquer exército. Rei, Ezequias e o cerco assírio. Isaías 36:37. Décadas depois, Jerusalém enfrentava o cerco do exército assírio, liderado por Senaqueribe. O mensageiro assírio é enviado e com tom arrogante fala: Não confiem no vosso Deus, Jerusalém. Ele não pode salvar vocês das mãos do poderoso Senaqueribe. Ezequias se ajoelha no templo aflito. Ó Senhor nosso Deus, livra-nos deste grande perigo. Não confio nas palavras dos homens. E Isaías, com autoridade: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Senaqueribe não entrará em Jerusalém, nem lançará uma flecha contra ela. Ele voltará pelo mesmo caminho que veio. E aconteceu exatamente como Isaías profetizou. Em uma noite, o anjo do Senhor destruiu o exército inimigo. Milhares caíram e Jerusalém foi salva. Ezequias fala: Isaías, graças a Deus por suas palavras. Mas me diga, o que acontecerá com Judá no futuro? Isaías sério: Os babilônios virão. Jerusalém será levada cativa. Mas a esperança não morrerá, pois Deus promete restaurar seu povo. Isaías foi um profeta ousado que falou verdades duras aos poderosos. Seu chamado era um alerta. A confiança no Senhor é o único escudo verdadeiro. E quem se esquece disso, caminha para a ruína. As profecias chocantes sobre o Messias, o anúncio do Salvador que viria. Em meio às advertências e às sombras que pesavam sobre Judá, Isaías recebeu mensagens que falavam de esperança. Uma esperança tão profunda que atravessaria séculos. Profecias que revelavam alguém muito especial, alguém que mudaria para sempre o destino da humanidade. Isaías 7:14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus. Imagine o quão surpreendente era essa notícia para aquele povo. Uma virgem, alguém intocado, teria um filho, um sinal claro de que Deus estava se fazendo presente, andando entre os homens. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Não era apenas um menino comum. Seu nascimento traria um governo eterno, um reino de justiça e paz. Títulos que revelam sua natureza divina e sua missão. Ser o conselheiro sábio, o Deus forte, o Pai eterno e o Príncipe da Paz. Essas palavras não eram apenas promessas vazias, eram declarações de que Deus não estava distante, mas vindo em forma humana para salvar o mundo.
Isaías 5. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Isaías também falou da descendência de Jessé, o pai do rei Davi, alguém que traria justiça, sabedoria e paz, não por força humana, mas pelo Espírito Santo. Essas profecias eram revolucionárias para uma época de medo e guerra. Eram luzes em meio à escuridão, promessas de que Deus viria pessoalmente salvar o seu povo. Mas o mais chocante ainda estava por vir: o servo sofredor e a redenção futura. O sofrimento que salva. Isaías 53 é, sem dúvida, uma das passagens mais poderosas e misteriosas da Bíblia. Um texto que fala de dor, rejeição, mas também de amor e salvação. Isaías fala de um servo do Senhor, um homem escolhido para levar sobre si as dores de muitos. Isaías 53, 3, 5. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado, e nós não o estimamos. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Imagine alguém que carrega as suas dores, que aceita ser rejeitado, acusado injustamente, maltratado. Tudo isso para que você pudesse ser curado, perdoado, restaurado. Esse não era um servo qualquer. Era o plano de Deus para redimir a humanidade. Isaías 53, 7, 9. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado, e dentre os homens foi morto. Mas ele foi cortado por causa das transgressões do meu povo. Isaías não apenas viu a vinda de um Salvador, ele viu o caminho de sofrimento que esse Salvador teria que trilhar. E mesmo assim, o servo aceitou sua missão, pois era a única forma de trazer vida, perdão e esperança. Juízo, exílio e esperança, quando a escuridão anuncia a luz. Apesar das advertências e do chamado ao arrependimento, o povo de Judá continuou a se afastar de Deus. A justiça foi esquecida, a idolatria dominava e o orgulho tomava conta dos corações. Isaías viu o juízo se aproximar, como uma tempestade inevitável. Isaías 1:4-6. Ai da nação pecadora, do povo carregado de maldade, descendência de malfeitores, filhos corruptos. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que vocês continuam a ser castigados? Toda a cabeça está doente e todo o coração está cansado. Deus permitiu que o inimigo conquistasse Jerusalém e levasse o povo para o exílio na Babilônia. Foi um tempo de dor, perda e desespero. Mas mesmo na prisão, Deus não abandonou seu povo. Isaías 40:1-3. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e proclamai que a sua servidão terminou, que o seu pecado está perdoado. Clamai a voz que diz: preparai no deserto o caminho do Senhor. Aplainai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Isaías anunciou que a libertação viria, que Deus levantaria uma voz no deserto, João Batista, o precursor do Messias, que o povo sofrido teria uma nova chance, uma nova esperança. A escuridão não seria para sempre. Deus prometeu restaurar, curar e fazer nova todas as coisas. A morte do profeta e o legado eterno, o fim terreno e o começo eterno. Depois de anos proclamando a palavra de Deus, Isaías enfrentou oposição feroz. Seu chamado para a justiça e arrependimento incomodou reis, líderes e o próprio povo. Segundo antigas tradições judaicas, o fim de Isaías foi trágico.
Ele foi martirizado durante o reinado do rei Manassés, um governante perverso que odiava as palavras do profeta. Hebreus 11:37. Foram apedrejados, cerrados ao meio. Dizem que Isaías foi cerrado ao meio, um final doloroso para um homem que ousou anunciar a verdade. Mas a morte não foi o fim para Isaías. Sua mensagem, suas profecias, atravessaram séculos e continuam vivas até hoje. O livro que leva seu nome é um farol que ilumina a esperança em meio à escuridão, revelando o coração de Deus para um mundo sedento de salvação. Isaías viveu há quase 3.000 anos, em tempos difíceis, marcados por medo, corrupção e desafios, mas sua mensagem continua viva, urgente e poderosa. Ele nos lembra que, mesmo em meio à escuridão, existe esperança, que Deus vê nossos sofrimentos, nossas falhas, mas também está pronto para restaurar e renovar. Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. O chamado de Isaías é para todos nós. Confiar em Deus, ouvir sua voz e dizer: eis-me aqui, prontos para fazer a diferença. Agora que você conhece a história do profeta Isaías, o que vai fazer com essa mensagem? E se você quer viver com fé, coragem e esperança, e quer ouvir a voz de Deus na sua vida, escreva aqui nos comentários: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Isso mostra que você chegou até o final e que está disposto a caminhar com fé, assim como ele. Se esse vídeo te abençoou, deixa o seu like, compartilha com alguém que está precisando ouvir essa mensagem. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, porque aqui você vai continuar ouvindo histórias que transformam, baseadas na palavra de Deus. E lembre-se, o Deus de Isaías está aqui, chamando, sustentando, falando e respondendo.